eu falei com vocês que a gente tem muitos trabalhos bonitos, belos, mas dentro da igreja, né, cara? Acaba assim que a gente acaba trabalhando pra gente mesmo. É da gente pra gente mesmo. E quando eu vi o seu trabalho no Face, eu fiquei maravilhado. Eu trouxe o Carlos Henrique, chamado, conhecido como Pé de Anjo. Pé de Anjo, conhece Pé de Anjo? Treinou comigo aí. Garoto fera. Trouxe ele e a filha dele, que estão buscando patrocínio, né? A menina tá ingressando no jiu-jitsu também, competindo. Aí eu trouxe ele aqui, porque ele tem um trabalho parecido, só que o trabalho social dele é com capoeira, né? E aí eu trouxe ele aqui, aí te achei lá, achei muito massa. E aí eu queria saber, começar com você, como é que começou, cara? Como é que nasceu esse projeto aí? Então, eu tinha um trabalho lá na Metodista Central, com o Douglas Constantino, a gente começou um projeto lá, e aí foi fluindo e acabou que o pessoal foi desanimando e o projeto parou. E aí a gente mudou, teve uma extensão da igreja, né? A Metodista teve uma extensão que a gente fala que é o expansão, né? Que abriu na Barão. E lá a gente, tinha um espaço imenso. E aí eu e o pastor Rafael e o Kaique. A gente começou a comentar, se a gente montasse um projeto de jiu-jitsu aqui, ia ficar bacana, né? Aí, a gente pensando nisso, orando a respeito, e aí só que faltava um faixa preta. Eu tava de faixa roxa ainda, na época, tava de faixa roxa, e o pastor Rafael também. Tipo assim, pra quem não sabe, por quê? Faixa roxa não pode dar aula? Faixa roxa tem que estar como instrutor, né? Sim. Estar como instrutor. Pra dar aula tem o faixa preta, né? Isso aí. E faixa marrom também. E aí a gente não podia tomar frente, né? Aí a gente ficou orando pra chegar, pra achar alguém que pudesse tomar frente como faixa preta ali pra puxar a aula. E aí a gente orando nesse respeito, acabou que falamos com o pastor Hélio, né, que era o nosso sonho fazer ali, que a gente podia alcançar as crianças do bairro, né, do Atílio ali, que tinha bastante criançada danada que descia para a igreja. E aí a gente orando nesse respeito, o pastor uma vez me chamou e falou, apareceu um faixa preta lá na igreja lá, ele se batizou na Central, eu vou te levar para tu conhecer ele. Aí a gente marcou, o pastor me levou lá, eu conversei, aí eu fui lá conversar com o Luiz, que é o nosso outro professor que tem lá. Conversei com ele, eu falei, massa, cara, então vamos fechar com a gente lá e vamos começar esse projeto lá, cara. E aí foi bênção demais, a coisa foi fluindo de uma tal maneira que a gente não dá pra mensurar, né? Foi muito rápido, as coisas aconteceu assim, foi de Deus mesmo, sabe? Aí conversamos, a gente botou o pastor primeiro chamou a gente, né, o pastor Hélio, bênção demais na nossa vida também. Ele abraça a gente assim de uma tal maneira que não dá nem para explicar. Ele chamou a gente e falou assim, ele sentou a gente na mesa, falou, eu quero assim, quero assado, sabe? Deu todos os detalhes de como que ele queria que a coisa acontecesse e abençoou a gente, falou, vai lá, varão, vai que é com vocês. E a gente partiu para cima. Aí começamos, a nossa ideia era começar com as crianças, a gente falou, vamos começar com as crianças e fazer uma lista, porque o pessoal, os adultos também querem. Aí vamos fazer uma lista, quando chegar a 10 adultos, a gente bota os adultos também, né? Mas só que chegou na hora lá, cara, um montão de crianças, e os adultos também já chegaram, vamos começar então, vamos fazer tudo junto. Primeiro a gente bota a aula das crianças, depois rola os adultos também. E aí assim foi fluindo. Aí começou eu, Luiz e Rafael, né? Que era o outro pastor que foi embora. Começamos lá e depois chegou o Gabriel, né? Que chegou depois, né? Isso aí. Gabriel não, primeiro eu acho que chegou o Felipe, né? Foi tu ou o Gabriel que chegou primeiro? Juntos, né? Chegaram junto. A prima do Gabriel chegou pra mim e falou assim, eu tenho um primo, cara, ele tá meio afastado da igreja e, tenta puxar ele. Já até riu ali. Tenta puxar ele pro projeto. Aí eu falei, cara, me dá o contato dele que eu vou falar com ele. Aí esse cara apareceu lá. Ele chegou de cara, já se encantou. Mas já fazia jiu-jitsu também. Sim. Pode terminar de falar, depois eu... Não, pode falar. Pode falar. Então, eu faço jiu-jitsu desde os 14 anos, né? Eu comecei no projeto social. Também. Comecei no projeto social com 14 anos. Com 27 agora. Sei que a aparência não ajuda muito, né? Mas... Carcaça de 40, né? Mas tô com 27 anos, então 13 para 14 anos, né? Aí eu comecei no projeto social. E meu objetivo sempre foi, se eu comecei no projeto social, se lá atrás tive oportunidade se lá atrás alguém deu essa oportunidade, começar no projeto social, sempre coloquei na minha cabeça. Não. Então, se lá atrás tive oportunidade,
Então, quando eu puder, eu vou dar oportunidade, né, pra alguém, porque eu sei que 1% que eu dedicar da minha vida pode mudar 100% da vida da outra, né? Repete isso aí. 1% dedicação na vida de cada um pode mudar 100% na vida da outra pessoa, né? E, enfim, aí quando começaram os treinos, né? Aí a minha prima, né? Vamos lá. Aí eles abraçaram de uma forma, né? E, poxa, e graças a Deus, hoje em dia tenho o prazer, né? De ser o professor das crianças, né? Você é faixa preta? Sim, sou faixa preta. E é maravilhoso, né? E igual eu sempre falo, lá atrás, meus pais sempre me incentivaram, né? E meu pai sempre, moleque, competição, isso, aquilo, vamos descer, vamos pra Tijuca, vamos... Chegou a competir, Luiz? Sim, vamos pra Tijuca, vamos tal lugar, vamos isso, aquilo, tal. Meu pai sempre me incentivando, né? E, poxa, sempre falo, né? O apoio dos pais é fundamental, né? Para o desenvolvimento da criança, né? No esporte, porque esporte é saúde é vida, né? Então, desde então, estamos nessa caminhada, né? O Luiz chegou lá, ele não estava na igreja, né? E ele se batizou através do projeto. Do projeto também? Projeto. Chegou, começou a dar aula, a gente começou pegar no pé dele, fomos trazendo ele para perto. Boa. E aí ele se batizou através do projeto. Interessante. Interessante. Alguma experiência que marcou vocês aí dentro desse projeto aí? O que mais me marcou foi a forma que tudo foi acontecendo, né? Que aconteceu muito rápido, questão de tatame, né? A gente começamos lá com 12 folhas de tatame. E aí na outra semana a igreja falou, a gente ia mandar um tatame para outro lugar, vamos mandar para vocês. Aí a igreja mandou mais tatame pra gente. Outra pessoa chegou e doou tatame também. Aí quando viu, a gente já tava com um espaço grande de tatame. O Felipe também, ia na igreja, o Felipe parecia até turista. Felipe ia uma vez na igreja, sumia 2 meses, entendeu? E aí a gente começou a trazer ele para perto também. Pô, Felipe, vem cá ajudar no jiu-jitsu aqui, vem ajudar a gente. E aí ele se achegou também e hoje tá lá, entrou pro Ministério de Louvor, tá no jiu-jitsu e tá abraçando tudo com a gente, entendeu? Hoje tá ruim pra mim, não posso nem zoar, né? Que é tudo faixa preta, isso? Ele é faixa preta e eu e o Felipe são marrom. Marrom. Cara, quando a gente faz algo debaixo de uma inspiração, né? Por isso que eu te perguntei como foi gerado isso. Porque, na verdade, a gente pensa que foi nós, né? E, na verdade, é o Senhor que coloca um projeto, um sonho no nosso coração. Às vezes, é como nós falamos aqui em off. Quando a proposta vem, cara, vem com a proposta também o medo, a insegurança, né? Às vezes a gente ora pedindo ao Senhor, Senhor, me usa. Quando o Senhor fala assim, tá, vou te usar. Não, mas não desse jeito, Senhor. Né? Porque ele sabe o que ele tem para nós e ele colocou dentro de nós capacidade para fazer coisas que nós não sabemos. Verdade. Né? Então ele lança assim, caramba, isso não vai dar certo. E assim, cara, eu sempre prezo isso. Tudo que é feito no reino é maravilhoso, mas quando gera alma pro reino, cara... A palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, né? E, cara, é bênção demais, né? É muito bom a gente chegar lá e conseguir arrancar o sorriso das crianças, a gente conseguir tirar eles da zona de conforto, né? Conseguir trazer eles para perto. A gente passa uma situação ali, no Atílio ali, é a falta de paternidade, sabe? Cara. A gente vê as crianças lá, a maioria pai preso, ou o pai não dá atenção, entendeu? Então as crianças, elas adotam a gente como pai. A gente pai de responsabilidade. A gente é pai de uma galera ali, entendeu? Eles abraçam a gente, eles chegam e, quer contar as experiências, fala, entendeu? Então a gente ali é pai daquela galerinha ali, entendeu? Então tudo é com a gente. E a gente se vê com uma responsabilidade imensa, sabe? A gente se vê com uma responsabilidade muito grande. Mas é gratificante, né? É gratificante demais, né? Não tem palavras para expressar. Né? Nós estamos ali, né? Além de tudo, nós somos amigos das crianças, né? Igual o Flavinho fala, às vezes essa falta de paternidade, mesmo, né? Algo materno, né? Tem as pessoas que nos ajudam, né? A Michele, que quando nós damos aula para as crianças, né? Terminou a aula das crianças, elas vão pra salinha, né? Onde tem um momento da palavra, aí tem a Michele que nos apoia também. E maravilhoso, né? Chega, assim, são crianças, mas tem determinados momentos. Ô tio, na escola aconteceu isso e isso, tio. Mas, e aí, tio? Ô tio. Pô,
27 anos sou chamado de tio. Imaginei isso. Cara, assim, você vê, vocês estão mudando, como você falou essa daí, né? Você está mudando o vida de uma nação, cara. De uma geração, perdão. As crianças de hoje é a geração do amanhã, né? E saber que vocês marcaram, cara, a geração do amanhã foi marcada por vocês, isso é muito gratificante, irmão. Isso é muito gratificante. Eles sempre vão mencionar vocês, né? A carência, a necessidade, cara, nós sempre temos necessidade de alguém mais experiente do que a gente, né? Isso em todas as áreas da nossa vida. E você ser esse referencial, irmão, isso aí é muita honra. É muito bom, né? Muita honra. Eu me lembro eu moro no Catitu, em Correios. Eu me lembro quando eu era pequeno, tinha um coroa lá, ele pegava a gente pequenininho, ele levava a gente pro campo e falava, vou ensinar vocês a jogar bola. Ele botava uns cones lá, uns cones não, as garrafas, enchia garrafa de terra e botava a gente pra fazer zigue-zague com a bola. E, pô, eu nunca me esqueci disso, cara. Então. E eu cresci pensando nisso. Eu falei, pô, isso é muito bacana, né? Ter alguém que... Eu tive essa falta de paternidade também. Né? Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos. Meu pai morreu de acidente de carro. Então, pra mim, essa fez... Pô, não tem explicação, né? Faz falta. E tu ter uma referência, né? É muito bom quando tu tem essa referência. Sim. Então, esse senhor Batista, ele levava a gente pro campo, ensinava eu, meu irmão. Pô, e ali eu cresci com isso. Eu falei, cara, isso é muito maneiro. E pra mim fez diferença, porque quando chegou num certo ponto, eu falei, pô, vou pegar, depois que meu filho nasceu, eu comecei a fazer isso com as crianças. E eu fazia um movimento lá de futebol com as criançadas. Eu juntava todo mundo e eu comprava medalha, eu sozinho, cara. Podia apoiar a galera, não dá, o nego não ajudava. Pra isso. Eu pegava, juntava. Tem um mestre Pingão também, que é meu parceirão, sempre me ajudava. Eu me inspiro nele, né? Um cara que é uma inspiração pra mim, porque eu vejo os projetos que ele faz na área dele, eu falo, caraca, isso é muito maneiro. E aí, às vezes, ele me ajudava, pô, vou te dar medalha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Legal. E aí eu montava futebol pra criançada e dava medalha pra todo mundo. Aí as crianças, pô, nunca ganhou medalha e via lá, pô, todo mundo saindo na foto com medalha. E, cara, não tem explicação, né? Tu conseguir arrancar o sorriso das crianças, tu fazer isso, cara. E a primeira vez, né, que nós, se eu me salvo engano, agora nós temos aproximadamente 35 crianças, né? 35 já? 35 crianças, mas esses vão de forma fixa, né? Tem aqueles flutuantes, que aparece uma vez, mas de forma fixa mesmo, aquela média de 35. Adultos tem o quê? Uma média de 10, 15, né? Varia também. Varia também. E aí nós... o projeto começou, foi em abril de 2023, né? Tem um ano aí, tem alguns meses, né? Quase 2 anos. Aí a primeira experiência foi o campeonato interno que nós fizemos, né? Dentro da própria igreja, né? E foi uma maravilha. E o jiu-jitsu, né? Claro, tem lá a nossa proposta, né, na igreja, mas também tem um lado esportivo, né? Sim. Competitivo. Aí fizemos um campeonatinho interno, foi uma maravilha. Aí, passado o tempo, né? As crianças foram ficando mais cascudas, pegando experiência. Aí já participamos de 2 campeonatos. 2 campeonatos esse ano, né? E graças a Deus o desempenho foi bom. E sendo que no campeonato anterior nós conseguimos ficar, né, na terceira colocação, na terceira posição, né? No geral por equipes. Eu falei para as crianças, até com eles mesmo. Pois quero que cada um dê o seu melhor, né? Mas vamos fazer de tudo para ter o prazer de chegar e pegar um troféuzinho, né? Ficar entre os 3 melhores, né? Graças a Deus esse objetivo foi alcançado, né? O nome do pastor é? Pastor Hélio. Pastor? Hélio. Isso. Poxa, glória a Jesus, né, cara? Por ter mente aberta, né? De entender. Né? Porque às vezes a gente fica naquela questão, aquela visão eclesiástica e não abre, né? Pra isso também. É muito difícil, né? E aí, como é que funciona, assim, a proposta de vocês? Você acha que você me falou que além da hora, a gente chama, acho que é rolar, né? Tem um momento de rolar ali, como é que funciona? A gente tem um trabalho primeiro com as crianças, né? Começa com as crianças, aí passa o treino pra eles. E depois do treino tem a Michele que vai pra salinha com eles, aí dá uma palavra, né? Tem a palavra deles e eles têm um lanche. Aí depois, a gente, conforme ela tá dando a aula para as crianças, a gente libera eles e começa o treino dos adultos. E o treino dos adultos também, a gente sai na mão lá, né? A gente sai na mão, às vezes, sai na mão, às vezes um machuca o outro, sempre rola, né? Desculpa. O jiu-jitsu é um esporte de contato, né? Eu sou crente até aqui, daqui tá tanto pra fora. Não tem jeito. E aí depois que a gente faz o rola lá, a gente para, respira, todo mundo se acalma e a gente joga a palavra em cima. E a gente faz assim, antes a gente tinha o pastor Rafael, né? Que ele vinha com a palavra, sempre ele dava a palavra no final.
E aí depois a gente, como somos 4 coordenadores, a gente dividiu, né? Cada semana um coordenador traz uma palavra. E assim tá fluindo. Né? E o jiu-jitsu ensina fala um pouco também da marcialidade, né? As aulas, basicamente, né, começam um aquecimento, um alongamento, né? Uhum. Primeira parte. Aí depois a parte da posição, né? A parte técnica. Vamos passar o armlock, vamos passar o triângulo, passar a posição do dia, né? Aí literalmente depois vamos pro combate, né? Pro rola. Eu tô perguntando porque Felipe, quer vir um pouquinho? Quer vir um pouquinho? Sim. Pode ser? Quem quiser. Tanto faz. Então, eu tô perguntando como funciona, porque vocês falaram que o resultado disso, além de vocês estão assumindo de uma certa forma uma paternidade, né? Também estão assumindo um posicionamento de liderança, de autoridade, mas a consequência de todo esse trabalho social está sendo vidas convertidas ao Senhor. Você já citou agora o Felipe e o Luiz, que foram pessoas que voltaram para o Senhor. Então o trabalho social está gerando vidas, né? Espiritualidade também. Por isso eu te perguntei como funciona o dia a dia aí, o projeto. Quer falar um pouquinho? Se apresenta um pouquinho para a galera aí. Deixa eu só falar uma frase antes, né? Eu e o Flávio, a gente tem costume de falar que ali nunca foi o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é uma isca ali pra gente pescar as pessoas, né? A gente sempre brinca isso. Não, o jiu-jitsu é o plano B nosso ali, mas dá muito efeito, né? Vou me apresentar, né? Boa noite a todos. Sou o Felipe, né? Tô já há uns 6 anos na igreja metodista. Eu vim de outra igreja muito machucado. Então, por isso que o Flavinho falava que eu era aquele cara que não queria mais me envolver com nada. Queria ficar só ali ouvindo a palavra. Mas esse pessoal acabou me pescando, né? Me pescando, botando pra trabalhar, né? E estamos ali. Né? Sou esposo, sou casado há 10 anos. 18 de outubro agora, né? Fiz 10 anos casado. Parabéns. Mais 2 anos namorando, né? 2 anos, queria ter casado antes, mas a Hebe, minha esposa querida, me enrolou. 2 anos. Eu acho que é o posto certo. Ela não tá aqui pra se defender, então vou fazer o papel dela. Pra ela, dizer que eu amo muito ela. Minha filha tem 1 ano e 2 meses, 3 meses, Ana Clara também, amo muito ela. É um novo ciclo que Deus me deu que tu volta ao primeiro amor. Cara, depois que o neném nasce, é pai. Eu consegui voltar ao primeiro amor de uma forma mais intensa, né? E trabalho lá na igreja, né? Sou da igreja Catedral Metodista, né? Expansão, né? Participo do louvor lá também e tô nessa guerra aí com eles, né? Do Projeto Valente. É uma honra, a gente tá sempre ali, abrindo nosso coração para as crianças, né? Tu vê uma criança vindo, né? Igual ele falou anteriormente, vindo falar com você, né? Às vezes tu puxa a orelha, às vezes tu dá conselho, né? Esse envolvimento não tem preço, é um presente que Deus deu pra gente, né? E a confiança servindo essas crianças e, consequentemente, a gente tá servindo as crianças, acaba servindo a igreja. O nosso jiu-jitsu de adulto primeiro não era o nosso alvo era só as crianças, mas chegou os pais, né, queriam, também posso treinar também? Pode, vem, né? E veio dos pais, vieram dos pais. Tem um amigo que eu sempre dou um exemplo, que é o nosso amigo DG, né? Era um cara muito louco, ele mesmo fala, muito doido, né? E quando a primeira vez que ele entrou ali, se envolveu com a gente, né? Que legal. Graças a Deus, ele é um dos que aceitou Jesus lá no nosso projeto. No nosso, que igual ele falou, a gente acaba o treino, acaba com a pancadaria, né? Agora a gente tem que dar pra volta pro espírito, Respira. Né? Você faz a nossa roda lá, né? E o pastor Rafael, na época lá, pregou. Ele foi um dos que aceitaram Jesus. Trouxe os 2 filhinhos dele, né? Um casal de filhos lindos, né? Tá no projeto. Aceitou Jesus ali, né? Tá caminhando devagarzinho. E ele é um exemplo e em média, que a gente estava pensando, a gente tem 1 ano, em abril a gente fez 1 ano, e em média, entre adultos e crianças, tem uma faixa de uns 18 a 20 pessoas que aceitaram Jesus. E voltaram. Alguns entre aceitar Jesus e voltaram. E tem uns já que batizados, não lembro quantos, mas dentro desses tem já foram batizados, tá caminhando, né? É tremendo, cara. É uma coisa que vai te surpreendendo assim. E a melhor parte, a gente não consegue,
cada sexta-feira a gente tem uma surpresa. Né? Eu já participei de outros projetos, desculpa, tá falando tudo Não, assim, fica à né? vontade, fica à vontade. Eu já participei de outros projetos, era aquela coisa... Vai só assim... Maçante. Maçante. E tá difícil Travado, né? é difícil de arranjar pessoas, de recursos, né? A gente no... E o nosso a gente fez um dia, né? Começamos, botamos a cara, demos aquele primeiro passo que... Né? Aquele primeiro passo que... Primordial. Para começar, que também é muito difícil dar aquele primeiro passo. E de repente apareceu um tatame, né? Eu, na verdade, tinha algumas plaquinhas e fomos com aquelas placas ali mesmo. Aí apareceu um pessoal dando, o outro, a igreja deu mais do que a metade, a gente tem a média de quase 40, 50 placas, né? Mais do que a metade foi a igreja que deu, viu? Pastor, não, tem lá, pega e leva para vocês, varão. Pega e pegamos, né? E fomos fazendo, teve uma vez, né? Assim que a gente começou, um amigo teu, lá do... Que lugar era aquilo que a gente foi, cara? Fomos lá na... Eu nem sei. Ai, cara... É lá embaixo do Rio, Anchieta. A gente nunca foi. Ó, tenho 8 kimonos aqui infantil, tá parado aqui, né? É de vocês. Pô, remular, nunca fomos pra aquele lado, um medo danado. Vamos lá, vai ver o GPS aí, não erra não, pelo amor de Deus. Lá não pode errar não. Lá, aqui pode, né? Mas lá não...